Eu acho fundamental essa discussão. Eu acho que, transparência é mais do que... transparência é um outro jeito de encarar o papel do Estado, é um outro jeito de encarar as relações sociais, é um outro jeito de olhar para o pacto social, né? Exigir transparência. A transparência sempre existiu como uma demanda, mas a ideia de que transparência tem que estar no centro do jeito do governo agir é um jeito novo de pensar, que é uma mudança cultural que precisa acontecer. Eu acho que a discussão sobre dados abertos é uma discussão que está dentro dessa discussão sobre transparência. É uma discussão chave, porque o que acontece é que hoje em dia os governos trabalham com um nível de complexidade gigantesco dos dados, um nível de complexidade tão grande que é difícil acreditar que pequenos grupos de pessoas sejam capazes de interpretar essa complexidade, né? Os próprios governos, eles têm muito mais dados do que eles são capazes de processar. A ideia de que os dados têm que estar disponíveis para a sociedade toda, que a sociedade toda tem que ser capaz de colocar esses dados num computador e de criar softwares que sejam capazes de interpretar e de trabalhar com esses dados, é um passo além, é um outro jeito de pensar, é um jeito novo de pensar o governo. A partir desse momento o governo deixa de ser aquele cara que faz as coisas para você e passa a ser o cara que reúne dados e que deixa a sociedade examinar esses dados e tomar as decisões e resolver os problemas do jeito que for mais adequado para ela. Eu acho que é um passo fundamental. Eu acho que a gente não tem um governo transparente enquanto a gente não tiver dados abertos. Os dados abertos, na verdade, é só uma ferramenta, um cenário que a gente quer colocar no país para conseguir que direitos e que a própria dignidade humana seja efetivada pelo Estado, né? Então, na verdade, o que a gente quer com esses dados abertos é que tenha um cenário propício, uma estrutura adequada para a gente conseguir cada vez mais galgar para que todos os cidadãos e cidadãs desse país tenham seus direitos garantidos. Agora, quando eu falo que os dados abertos são cenário, no limite que, se não houver uma participação verdadeiramente popular e realmente uma sociedade organizada, de pouco adianta ter os dados abertos. Então, os dados abertos são um cenário propício para a reivindicação e a conquista de direitos. Bom, então a gente tendo aqui essa conferência livre para dados abertos, eu acho muito importante envolver a sociedade nessa discussão, que é uma discussão técnica, mas a gente tem que começar a desmistificar alguns assuntos em torno dessas questões técnicas para as pessoas entenderem a importância de, a partir do momento que você tem disponibilizado esses dados brutos públicos, você vai poder transformá-los em informação, e essa informação vai poder ser transformada em conhecimento que pode, por exemplo, mudar e criar políticas públicas. Então, aqui a gente tem um caminho muito grande a ser percorrido, que é explicar para o cidadão que está tentando fazer modificações sociais há anos, em como a gente pode usar a tecnologia, a internet e essa agilidade que nós temos hoje no século XXI da comunicação, aumentar a participação das pessoas social e promover mudanças sociais. A questão dos dados abertos consta no texto base da Consocial, né? Então, com a Lei de Acesso à Informação, eu acho que foi realmente um momento muito oportuno para fazer a Consocial, porque essa questão dos dados abertos ela pode ser inserida, ela pode ser debatida, e o W3C é pioneiro nessa questão, está desde o início defendendo o uso dos dados abertos, e as diretrizes, as propostas que a gente chegou hoje, eu acho que elas vão ser de grande valia, especialmente se elas passarem na Consocial, se os delegados entenderem, e a gente dar continuidade nesse trabalho. E um dos desafios que a gente tem é levar isso para a população de maneira didática. Uma das propostas, inclusive, é ter um texto base mais detalhado, mais didático, ensinar, fazer uma conscientização para a sociedade do que são os dados abertos, qual a importância deles, e fazer um trabalho de evangelização mesmo, trazer isso para a sociedade, para a população em geral, de maneira que todos possam entender do que se trata para saber como usar.